bem, então a gente vai retomar o que a gente estava falando, porque tive um problema aqui, acabou o espaço no meu HD. Então eu vou retomar o assunto, né, que ficou parado lá no meio. Então vamos supor que a gente tinha estava tentando analisar era uma situação de uma esfera condutora isolada no vácuo que tem um raio R com uma carga Qzinho lá dentro. O que acontece? Será que ela consegue acumular energia elétrica no espaço em volta dela? Não, essa é a coisa sensacional, né? Quando a gente lida com campo elétrico que decai com R ao quadrado, portanto, ele deixa essa informação aí, mesmo fora do local onde tem carga. Então, a gente sabe que a carga está toda concentrada na superfície, portanto, o campo elétrico dentro desse condutor é zero. Se o campo elétrico é zero, qualquer densidade de energia que é proporcional a campo elétrico também não existe. Mas se eu tiver vou colocar minha superfície gaussiana, se eu tiver uma região, né, num Rzinho para fora dessa esfera condutora, eu sei que o campo elétrico é 1 sobre 4πε0 Q sobre R quadrado. Portanto, a densidade de energia, se eu substituir esses valores aqui, dá essa coisa aqui, né? Eu tava aí a hora que fui interrompida pelo falta de espaço aqui no meu computador. Muito bem, qual é a energia então que eu consigo acumular entre duas cascas esféricas numa região R e numa outra região R mais dr? O que eu tenho que fazer é calcular a quantidade, né, do du, que vai ser essa densidade de energia vezes o volume que está englobado ali nessas duas cascas esféricas. E esse volume dessa pedaço da minha cebola aí vai ser o quê? Vai ser 4πr ao quadrado dr vezes a densidade de energia, né? D do volume vezes U. Bom, isso aqui então vai dar 4πr ao quadrado dr vezes esse Uzinho que tá aqui, né? Então, de novo, eu cancelo aqui as unidades, façam isso no papel para ver que não faltou nada cortado aí fora. E agora eu vou integrar entre dois pedaços quaisquer, que pode ser R, 2R, R, 3R. Eu quero saber até o infinito, quanto é que eu consigo armazenar até o infinito. Por quê? Porque ele cai com R ao quadrado, em princípio, até o infinito, né? Então, isso vai de R até o infinito du. Então, eu boto esse termo aqui, ó, que é o quadrado sobre 8πε0, tudo constante vai para fora. E aqui eu tenho um dr sobre um R ao quadrado, que vão aqui dentro. Então, eu tenho que integrar R a menos 2, que é menos 1, R a menos 1, de R até o infinito. Isso vai dar menos 1 sobre infinito, que é zero, mais 1 sobre R. Portanto, a quantidade de energia que eu consigo armazenar até o infinito é 1 sobre 8πε0, que é o quadrado sobre R. Bom, mas a gente já viu, posso fazer essa conta de um outro jeito também, né? A gente já tinha visto que a capacitância da esfera, lembra da Terra como um capacitor? A capacitância da esfera é 4πε0R. Portanto, se a minha energia aqui é o quadrado sobre 2C, ela né, que também foi outra coisa que a gente já deduziu, eu posso simplesmente escrever que isso aqui é o quadrado sobre 2 vezes isso. Plum, plum. É isso aí. Tá, agora continuando, né? Qual raio de uma superfície esférica tal que metade da energia esteja acumulada no seu interior? Então, eu tenho aqui a minha esfera, que tem um campo elétrico, tá? E eu vou acumular energia. Eu quero saber até onde eu tenho que ir para ser metade dessa energia que eu consigo acumular, né? Isso aqui eu consigo acumular até o infinito. Mas quanto eu vou me afastar da esfera para eu ter metade dessa quantidade? Então, eu vou afastar isso aqui para o cantinho e vou abrir aqui. Opa, errei. Vou abrir essa aqui. Tá, então, de novo, ó, esse du é esse cara aqui, né? 4πr ao quadrado dru, que é essa quantidade aqui, ó, que é o q ao quadrado sobre 8πε0 dr sobre r ao quadrado. Pronto, já posso me livrar disso aqui, só para ver de onde saiu esse negócio. E agora, 1/2 desse u, né? 1/2 daquela quantidade que eu calculei ali, vai ser q ao quadrado sobre 8πε0 de R até um valor que eu não sei quanto é, que é o que eu quero saber que é o que eu quero determinar, que é o R0 dessa integral. Muito bem, agora não dá o infinito, né? Porque eu vou até esse valor R0, isso aqui vai dar aqui ao quadrado sobre 8πε0, 1 sobre R menos 1 sobre R0.
Bom, eu cancelo tudo aqui, 1/2 de U eu já calculei lá, é a metade daquilo que eu tinha. Essas constantes todas vão embora, isso aqui sobra 1 sobre 2R, que é 1 sobre R menos 1 sobre R0, e agora eu fiquei com uma continha ridícula e eu vejo que esse R0 é 2R. Então, eu tenho aqui a minha esfera de um raio R. Quando eu dobro esse raio, nessa região do dobro do raio, eu tenho metade da minha energia acumulada. Então, a maior parte dessa energia está no espaço, não está grudado na esfera, está no espaço, mas numa região não tão distante, né? 2 vezes o raio da esfera. Antes de eu mudar de assunto, começar a falar de capacitor, eu queria mostrar mais um exercício simplesinho sobre capacitância equivalente, né? Então, eu vou pegar aqui, vou abrir esse exercício aqui. Vocês vão resolver vários exercícios, né? Mas aqui é só um para a gente discutir qual é a ordem da gente resolver esses exercícios quando a gente tiver um circuito com vários capacitores ali envolvidos e eu quiser saber qual é o capacitor, qual a capacitância equivalente. Se eu quisesse substituir tudo aquilo por um só, qual seria a capacitância desse um só? Então vamos supor que eu saia de uma configuração assim, tá bem? Eu tenho 2 aqui que estão primeiro em série, e tenho mais 2 aqui que estão em paralelo, então eu tenho esse em paralelo com esse, em paralelo com esses 2, e depois esse outro aqui continua em série, isso aqui entre o meu ponto A e B. Então a primeira coisa que eu vou resolver é substituir esses 2 capacitores que estão em série por um capacitor equivalente, né? Então a gente já viu quais são as regras ali para capacitor em série e capacitor equivalente, né? Então é só utilizar essas essas regras, né, para obter isso aqui, 1 sobre 12 mais 1 sobre o 6, me dar 1 sobre o capacitor equivalente, vai me dar isso aqui, 4 microfarads. Então, só para a gente lembrar dessas unidades, né, micro é 10 a menos 6 do farad. Lembra quando eu calculei a capacitância da Terra? Isso deu 0,71 milifarad, né, se não me engano. 10 a menos 3 do farad. Então, é 3 ordens de grandeza além desses capacitores pequenininhos que estão entrando aí nos nossos circuitos. Muito bem, aí agora o que acontece? Eu tenho esses 3 aqui e eu vou substituir esses 3 capacitores que estão agora em paralelo por um único capacitor em paralelo. E aí eu sobro com 2 capacitores em série e aí eu tenho o meu capacitor final em série. Então o procedimento para resolver isso é simples, né? As regras, as aplicações também são simples. Não só para ficar aí exemplificado como é que a gente faz isso na prática. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho, quando eu comecei a falar sobre aqui, qual era a motivação da aula de hoje, eu falei que eu ia falar sobre capacitores e dielétricos. Por enquanto eu só falei de capacitores, né? Então chegou a hora de falar de dielétricos. Então, o que é um dielétrico, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma experiência de Faraday. Deixa eu ver se eu tem alguma coisa aqui mais que eu quero falar. Não. Então o que o Faraday queria saber era o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui 2 placas no vácuo, né? O que será que acontece com a capacitância do meu sistema se eu substituir esse vácuo por um dielétrico? Bom, e o que a gente vai ver, e ele viu na prática, né? A física é uma ciência empírica, então ela não vale se não for testada em laboratório. Não adianta ter uma teoria mirabolante que não seja testada, né? Então, por isso que em laboratório, ou experimentalmente, ou observacionalmente. Por isso que a teoria da Terra plana não serve de nada, porque quando a gente confronta a teoria da Terra plana com o que a gente vê nos eclipses, ou a gente nem precisava ter as primeiras evidências de que a Terra era um globo, não veio dos astronautas que foram lá fora olhar, né? Então a gente tem um monte de evidências aí que podem observacionais e que nos mostram que a Terra é redonda. Então não adianta ter uma teoria mirabolante que aparentemente se fecha se ela não é corroborada pela experiência, né? Então o Faraday fez essa experiência, então ele tinha aqui um eletrômetro que mede a diferença de potencial entre as placas e tinha aqui 2 placas carregadas já, com carga mais Q menos Q, no vácuo.
Aí o que ele fez? Ele pegou e botou lá dentro um dielétrico. A gente já vai ver o que é esse tal do dielétrico, né? E quando ele fez isso, ele viu que essa diferença de potencial diminuiu. Ok. Tá, antes da gente fazer a continha, vamos ver o que é um dielétrico, né? Então, tem aqui, e o que é a constante dielétrica? Então, na verdade, isso é uma propriedade de um material isolante que é utilizado ali dentro dos capacitores e que acaba influindo na capacitância total dos dispositivos. Na prática, eu chamei de K, eu vou continuar chamando minha constante dielétrica de K. Eu vim aqui logo na Wikipédia, que eu achei simpática. Ela vai ser a razão entre a capacitância que é obtida depois que eu ponho o dielétrico e a capacitância que era obtida no vácuo, né? Entre aquelas duas situações ali que o Faraday checou. Portanto, é uma grandeza adimensional, né? Esses dois aqui têm a mesma grandeza, a capacitância, a constante dielétrica é adimensional. Então, aqui tem várias constantes dielétricas para a gente olhar. Então, percebam que no vácuo ela é 1, e aí depois eu vou botar as fórmulas, a gente vai ver que quando a gente põe isso igual a 1, a gente recai nas fórmulas dos capacitores sem dielétrico. No ar ela é quase 1, então para efeitos práticos é como se a gente estivesse no vácuo. Para o alumínio ela é da ordem de 8 a 9, mas tem uns caras aqui que tem uma constante dielétrica bem alta, que são os titanatos, né? Os que são construídos à base de titânio. Tem aqui o pirex, que é aquele que a gente usa ali para botar comida no forno, papel, plástico, aí tem vários valores para esse dielétrico. E como curiosidade não tem aqui, a constante dielétrica da água é 78. Não está aqui, mas ela é bem alta, né? Se comparada com a constante dielétrica do ar. Tá bom, então vamos ver aqui, voltar lá para o nosso capacitor de placas paralelas e ver o que muda quando a gente passa a ter um capacitor, né? Então o Faraday testou, viu que essa diferença de potencial diminuía. Então, sem o dielétrico, a minha energia... esse meu U e esse V estão iguais, né? Perdão. Isso aqui é um U, né? A minha energia acumulada é um meio de C0, V0 ao quadrado, que é a potencial ao quadrado. E a gente sempre tem que a carga e a capacitância vezes esse zero, é só para lembrar que é a situação inicial sem o dielétrico. Aí agora eu vou lá e boto o dielétrico. Quando eu coloco o dielétrico, a nova capacitância vai ser alterada por essa constante dielétrica, então vai ser um multiplicativo dessa constante dielétrica vezes a capacitância original. Bom, a carga que é acumulada é a mesma, né? Aquele desenho lá já mostrava que era sempre a carga mais Q menos Q, que é CV, que é C0 V0. Portanto, a nova diferença de potencial é C0 sobre Z, V0. E esse C0 sobre C é 1 sobre K, então é 1 sobre essa constante dielétrica vezes V0. Então perceba, quando cai 78, no caso da água, isso cai um monte, né? Cai 1 sobre 78 da diferença de potencial inicial. Quando K é 1, eu não tenho dielétrico nenhum, né? Quando K é 1,005, lá que é o K do ar, é praticamente a mesma diferença de potencial. Então, quanto maior o K, maior a diferença, né? A maior a diferença entre a nova diferença de potencial e a diferença de potencial original no vácuo. Bom, e a energia? A energia é um meio de CV ao quadrado, né? O C é o KC0 e o V agora é 1 sobre KV0, isso tudo aqui ao quadrado. Portanto, a nova energia, se a gente fizer essa continha, vai ser a energia anterior, também diminuída pela constante dielétrica. Agora eu vou falar um pouquinho da visão microscópica dos dielétricos, né? O que isso significa. Então aqui eu peguei uma figurinha do Resnick Halliday. Vamos ver se eu consigo aumentar essa figurinha. Que são moléculas que têm um momento de dipolo permanente. Lembra o momento de dipolo elétrico? A maior parte das moléculas não tem esse momento de dipolo permanente, mas a água, por exemplo, tem. A água tem um ângulo, né, entre os dois hidrogênios e o oxigênio, então ela tem um momento de dipolo já permanente. Então vamos supor que eu tenho aqui moléculas desse tipo, elas estão orientadas aleatoriamente ali. E aí a gente coloca essa substância sobre, não a água, tá?
A água foi só um exemplo para falar de dipolo permanente, tá? Mas a gente pega essas moléculas e coloca, ela sujeita a um campo elétrico externo. Quando a gente faz isso, existe uma tentativa de alinhamento desses momentos de dipolo com o campo elétrico. Esse alinhamento não é perfeito, não ficam todas perfeitamente alinhadas com o campo elétrico, que está daqui para lá, né? Porque existe uma agitação térmica ali, e essa agitação térmica impede, né? Que a energia cinética que ela tem impede esse alinhamento perfeito ali de acordo com o campo elétrico externo que está sendo aplicado nessas moléculas. Muito bem. O que acontece, então, quando eu tenho um dielétrico ali dentro dos meus capacitores, né? Então, aqui eu tenho uma placa dielétrica mostrando essa distribuição aleatória das cargas positivas e negativas. E aí eu aplico, não tenho campo elétrico. E aí eu vou e aplico um campo elétrico externo E0. Quando eu faço isso, existe já uma separação de cargas positivas e negativas aqui nas duas bordas do meu capacitor, né, nas duas placas paralelas. Então, os centros dessas cargas vão resultar aí, essas cargas vão se rearranjar de tal forma que vão aparecer essas cargas superficiais. Muito bem, mas ainda existe um campo elétrico aqui dentro, né? Então, o fato de eu ter cargas positivas aqui e negativas aqui, vai me gerar esse campo E' aqui, né? Dessa maior quantidade de cargas que ficou ali distribuída nas duas placas. Então, percebam, eu tenho um campo E0 do lado de fora, mas eu tenho um campo E' aqui, foi gerado no sentido contrário. Muito bem, então essas cargas, o campo elétrico resultante, ele vai ser o E0, né? Em módulo, né, mais o E', que é esse campo gerado pelas cargas superficiais. Então, o que vai sobrar, como eles estão em sentidos opostos, né, o que vai sobrar é esse campo elétrico aqui, que é o campo resultante de um dielétrico, que é sempre menor do que o campo elétrico externo que é aplicado. Tá bem? Então, na dúvida, ouçam de novo essa explicação aí que eu falei, para isso ficar bem claro como é que essa coisa funciona. E como funciona, então, a lei de Gauss se eu tenho dielétricos, né? Deve ter mudado, porque eu usei a lei de Gauss, E sobre ds, Q sobre ε0, numa situação onde eu estava no vácuo, né? Então, quando eu tenho dielétricos, o que é que muda? Vou aumentar aqui, para a gente conseguir enxergar. Ok. Então, vamos supor que Q é a minha carga livre das placas e Q' é justamente essa carga superficial que foi induzida e que gerou esse campo E' que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, a lei de Gauss, ela me dizia, né, quando eu tinha o vácuo, que vou chamar de E0 para a gente lembrar que é sempre a situação original, E0 vezes A é Q sobre ε0 e eu sei quanto valia o E0. Quando eu coloco o dielétrico, eu tenho que tomar cuidado, porque agora eu não tenho mais Q, eu tenho Q menos o Q', certo? Que eu tenho que retirar essa carga superficial que foi induzida. Então, eu tenho o EDS, é Q menos Q' sobre ε0. Então, o E vezes A é Q menos Q' sobre ε0. Então, o meu A vai ser diferente, não vai ser mais isso aqui, mas vai ser o Q menos Q' ε0A. Ora, agora eu sei, né, que a gente já viu ali qual é a influência do dielétrico, que esse campo elétrico dividido por esse é equivalente a dividir a diferença de potencial original sobre a diferença de potencial final, que vale essa constante aqui, que é a constante do dielétrico. Portanto, o E é simplesmente o E0 sobre K. Ora, se isso é verdade, e o E é E0 sobre K, o E vale Q sobre K ε0A. E agora eu posso comparar essas duas expressões. Se eu comparar essas duas expressões, ó, esse Q K ε0A é igual a Q menos Q' ε0A. Esse ε0A eu posso cancelar. E aí sobrou o quê? Sobrou que Q sobre K é igual a Q menos Q'. Se eu passar todo o Q para um lado e o Q' para o outro, fica que Q 1 menos 1 sobre K, o Q', né? Multipliquei tudo por menos 1. Portanto, esse Q' é menor do que o Q. A gente já sabia disso, né? Porque o campo elétrico E0 era maior do que o E', que era o induzido. O Q' é menor do que o Q. E o Q' é zero quando
a constante dielétrica for 1. Quando isso aqui for 1, isso aqui é 0, o Q vai ser igual a Q'. Então, a lei de Gauss para dielétricos, que é isso aqui, pode ser reescrita só em termos da carga Q, que é, na verdade, a carga que eu conheço, né? Essa carga Q' eu não conheço. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo todo que é o meu Q', eu substituo por isso aqui. Então, vai ser 1 sobre ε0 Q menos essa tralha toda aqui. Ok? Então, isso aqui vai dar Q menos Q, esse termo cancela. Então, ficou E ds é Q sobre Kε0. Para ficar mais simpático, em geral, esse K é colocado dentro da integral, é uma constante, tanto faz, né? Mas aí a gente mantém desse lado aqui o Q sobre o ε0. Bom, quando a gente faz isso, a gente pode deduzir aqui o que a gente chama de vetores elétricos. Vou aumentar também. A gente pode reescrever essas expressões em termos de Q e Q' e vão aparecer 3 vetores elétricos. Vamos ver como é que a gente nomeia isso, né? Então, sempre pensando lá no nosso capacitor de capas paralelas que contém o dielétrico. Então, a gente viu que isso aqui era verdade, só estou reproduzindo, quem está anotando tem isso aí anotado, só estou reproduzindo aquela expressão. E agora eu só vou escrever isso de um jeito ligeiramente diferente, né? Então, isso aqui vai ser Q sobre ε0A menos Q' sobre ε0A. E aí eu vou passar esse ε0 para o lado de cá. Então, vai ficar Q sobre ε0 menos Q', desculpa, Q sobre A menos Q' sobre A, e o ε0 passa para cá. ε0 Q sobre Kε0A. Portanto, Q sobre A vai ser isso mais esse termo do lado de cá. Esse cara aqui é a intensidade elétrica do campo elétrico no interior do dielétrico, que a gente acabou de ver, né? Que a gente acabou de calcular. Esse outro aqui a gente chama de polarização dielétrica. Então, esse Q' só aparece quando o dielétrico está polarizado. E esse Q sobre A é chamado de deslocamento elétrico, né? Então, aí eu posso reescrever essa expressão assim, ó. O D, que é o Q sobre A, que é o deslocamento elétrico, é igual a ε0 vezes E mais a polarização. Só que, na verdade, esses caras todos são vetores, né? Então, vetor, vetor, vetor. Então, esse D está associado com as cargas livres, que já estavam lá antes de eu colocar o dielétrico. O P está associado com essas cargas que se polarizaram. E o campo elétrico, na verdade, está associado com todas elas, com todo o comportamento ali devido ao dielétrico, né? E as unidades? Ó, a unidade do campo elétrico é a mesma de sempre, Newton por Coulomb. Mas esse e esse, eles têm a unidade de ε0E. Então, é a unidade de Newton por Coulomb multiplicada pela unidade do ε0, que é Coulomb ao quadrado sobre Newton metro ao quadrado. Coloquem aí, multipliquem e vocês vão ver que a unidade é Coulomb por metro quadrado. E essa minha figura aqui tá péssima, mas eu tenho uma figurinha aqui que tá menos... Não, isso aqui ainda não. Puxa vida, não copiei essa figurinha. Então a gente vai ter que olhar para minha figurinha péssima mesmo. Não tem. Então vamos olhar aqui na minha figurinha. Mas os livros têm isso, tá? Melhorzinho. Então o que eu tenho aqui é esse campo D, que está associado com as cargas livres, certo? O campo P, associado com as cargas que estão polarizadas aqui dentro. E o campo elétrico, que tem tanto esse campo elétrico aqui como esse. Então, tá tudo aqui, que é esse ε0E que aparece aqui. Ok. Mas aí, ainda a gente pode reescrever isso da seguinte forma. Esse vetor D, só para copiar daqui, para ver que isso aqui é... Então, o D é o Q sobre A, que é o que eu estou repetindo aqui, e o P é o Q' sobre A, que eu estou repetindo aqui, tá? Então, o Q, a gente já sabe quanto vale, que é o K ε0 vezes o E.
E o P é o Q' sobre A, que é aquela expressão do Q' que eu substituí lá, né? Que eu calculei para vocês, se vocês estiverem copiando ali, é só substituir isso aqui. Então percebam que o D, na hora que eu cancelo isso aqui, fica simplesmente K ε0 vezes o E, e o P, por sua vez, fica o D, um menos K, né? Porque o Q sobre A é o próprio D, então isso é D, um menos K. Então, outro jeito de eu escrever tanto o campo D quanto o campo P em termos do campo elétrico, não em termos da carga, é que o D é K ε0 e o P é ε0 K menos 1, né? Sempre vezes o campo elétrico. E aí eu posso redefinir a lei de Gauss na presença de um dielétrico, que é essa aqui, lembra? O K, epsilon, como D ds sobre ε0. Então, se eu fizer isso em termos desse campo D, isso fica D, produto escalar D ds, é só a carga. A gente vai ver que depois, quando a gente estudar campo magnético, que a gente também tem situação análoga entre o campo magnético e o que a gente pode obter quando ele está colocado no meio, e lá o meio vai ser multiplicado por μ0 e não por ε0. Lá na frente a gente vai voltar para cá para fazer comparações. Ok. Então isso tudo é muito bonito. Mas para que serve, né? Como funcionam os capacitores? E aí eu fui entrar num site que tem aqui, que é um Mundo da Elétrica, né? Que é quem de fato trabalha com capacitância. Então aqui tem um desenho dos capacitores que eu já mostrei ali no começo da aula para vocês. E aqui tem uma série de aplicações para capacitores, né? Então existem variações nos modelos para se adaptarem às diferentes utilizações, são aqueles modelos que eu mostrei lá no começo da aula. E o material dielétrico que é colocado ali influencia na situação para qual o capacitor vai ser usado. Então eles estão sempre aí nos circuitos eletrônicos, a gente vai estudar um pouquinho desse circuito, mas também estão em outros lugares, né? Então eles fazem parte de sensores, osciladores, filtros de ruídos, absorver picos e preencher vales em sinais elétricos. Isso aqui é uma coisa bem específica de quem for estudar elétrica. Divisor de frequência, armazenamento de carga em sistemas de flash, em câmeras fotográficas, em conjuntos de transistores e em memória DRAM, que a gente usa o tempo todo, que foi uma parte aí do meu problema, como baterias temporárias e som automotivo, que é o conhecido como megacapacitor, laser de alta potência, radares, aceleradores de partículas, né? Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá para frente no curso, sintonizadores de rádio, fontes de alimentação, portões eletrônicos e assim por diante, capacitor de partícula. Então, de partida. Então, esses capacitores não são coisas completamente abstratas, eles têm aplicações muito úteis no dia a dia e mais lá para frente no curso a gente vai tornar a falar sobre isso. Ok, por hoje ficamos aqui e depois a gente vai retomar para fazer exercícios juntos. Até mais!